Faz tempo que eu não falo de Feira do Livro por aqui, eu sei, mas hoje a gente está aqui para falar da Sexta-feira do Livro da Unesp, que acontece do dia 3 ao dia 7 de abril, e dessa vez vai ter edição no formato presencial e no formato virtual. E a gente está aqui então para falar sobre a feira, para falar sobre as editoras, para falar sobre quais estão com as melhores condições, com os melhores preços, com os melhores livros. Fiz um ranking aí das 10 editoras que eu mais gostei, fiquei aí ontem e hoje passeando pelo site da feira e vendo a estrutura e vendo como estava funcionando e vendo as editoras que eu mais gostava. Encontrei, fiz um ranking, consegui elaborar um ranking com as 10 editoras com os melhores preços. Meu ranking ele se baseou em algumas questões, em alguns conceitos, em alguns critérios. Primeiro foi preço, né? Se a gente vai numa feira do livro, a gente está querendo um precinho melhor para os livros. Depois, melhores livros, livros que eu mais gosto, livros que eu compraria e alguns livros que eu vou comprar. E também questão de comparação com os preços que os livros estão normalmente. Percebi que algumas editoras fizeram o que se costuma fazer quando se faz uma promoção muito boa, que é aumentar um pouquinho o preço de mercado para reduzir, né, e colocar um 50%, que não é tão 50% assim. Vamos falar sobre isso também, mas tem livros tem editoras que estão verdadeiramente com desconto que vale muito a pena. Tem muitas editoras que estão realmente com 50%, tem editoras que estão dando mais do que 50% dos livros, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Bem, a Sexta-feira do Livro da Unesp, então, acontece esse ano do dia 3 ao dia 7 de abril, tem muitas editoras que eu gosto muito, e vai ter aí em São Paulo, vai ter edição presencial. A gente fala aqui dos livros que vão acontecer e que vão ter nas edições virtuais. Boa parte das editoras só vão oferecer desconto presencialmente, não vai ter um catálogo virtual. Para algumas editoras acabou não sendo interessante. Essas a gente nem vai falar, que a gente vai falar especificamente das que estão com desconto para a feira do livro virtual, que é o que interessa para a gente aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante, muito importante, é como a Feira do Livro da Unesp é organizada, é sempre muito bem organizada, no sentido de que antes da feira começar, igual a feira começa amanhã, antes da feira começar, a gente já consegue ir tendo ideia de quais são os livros que vão estar na promoção, a gente já consegue separar aí quais são os livros que interessam pra gente, já tem o catálogo, também tem a comparação do preço do livro normal com o preço do livro agora com desconto, qual é o desconto pro presencial, qual é o desconto pro virtual. A feira toda é muito transparente e eu gosto muito disso justamente porque a gente consegue entender bem como a feira está funcionando e o que vale de fato realmente a pena comprar. Tem algumas editoras que subiram um pouquinho o preço para poder derrubar agora no momento da feira? Tem, né? Mas não foi a maioria. Isso acho que eu percebi em umas 2, 3, não foram a maioria não. A maioria está trabalhando com desconto honesto, com desconto bonitinho. Um outro ponto da feira esse ano e que tá diferente é o fato de que eles colocaram uma forma da gente procurar catálogo de livros. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eles abriram a possibilidade, acho que eu vou ter que mudar aqui. Eles disponibilizaram pra gente procurar aqui pelo catálogo de livros, o que não tinha. Não sei se a edição passada já tinha, mas na última edição que eu tinha procurado bem aqui, não funcionava dessa forma. Eles colocaram até um tutorialzinho pra gente conseguir se localizar melhor, sabe? Então, tem esse item aqui que vai estar aparecendo para fazer a busca, né? E aí, a partir disso, a gente consegue encontrar quais são os livros que tem por aqui. Fizeram, né, um tutorial, explicaram certinho no tutorial como procurar aqui pelo catálogo, mas a ideia é básica, você coloca o nome do livro que você está interessado e a partir disso você vai conseguir localizar aqui você vai conseguir localizar aqui dentro do catálogo qual que você tá buscando, qual que tá mais interessante para você. Eu tentei buscar de outras formas, tentei procurar por editora, tentei procurar por assunto e acabou que não rolou. Então acho que o buscador ele tá funcionando pro livro e pro autor somente, pro autor funciona também. Mas lá na página de abertura também tem todo um tutorialzinho, caso você tenha dificuldade, com essa parte aqui em específico que é catálogo de livros.
O que é interessante, especialmente aqui dessa parte, é que você consegue encontrar o mesmo livro de editoras diferentes. Então, quando você vai buscar um livro, você vai ter propósitos diferentes e que esses propósitos vão te levar para livros com preços diferentes, com valores diferentes. E aqui você consegue elaborar um comparativo. Por exemplo, o Moby Dick, ele vai ter edição de 80 e poucos, a edição da 34, mas tem uma edição também mais barata, que não está nem R$30. Então você consegue identificar qual que é o seu objetivo. É ter uma edição mais bonita? É ter um livro independente de qual seja a capa, qual seja o ilustrador, qual seja o material, enfim, aí você consegue, dentro dos seus objetivos, dos seus propósitos, encontrando aí os livros conforme vão sendo mais interessantes por você. Hoje, mais interessantes para você, aliás. Hoje eu fiquei nessa parte aqui, editoras participantes, foi a parte que eu fiquei gastando mais tempo para entender e para ler e para estudar. Aqui a gente tem a lista das editoras participantes, organizadas por ordem alfabética. Fui entrando em todas elas para poder analisar como que estava o catálogo de cada uma. Cada uma tem um catálogo disponível, especialmente aqui para feira. Boa parte delas tem, como eu falei lá atrás, boa parte delas está com a edição somente para o presencial, nem todas disponibilizaram catálogos para o virtual. Só que não todas, também não muitas, acho que a maioria fez teve esse cuidado de fazer um catálogo tanto para o virtual quanto um catálogo pro presencial. Uma diferença que é meio que geral em todas elas é o fato de que o desconto para a feira presencial é maior. Então, na maior parte das editoras, a gente vai ter aí 40% a 50% de desconto para quem for na feira presencial e 30% a 40%, 20% a 40% para quem vai comprar virtualmente. De qualquer maneira, a gente tem bons descontos aí. A gente vai entrar nos catálogos e vamos entrar em cada uma delas aí, cada uma das 10 que eu selecionei para a gente conversar, para a gente ver, de acordo com os critérios que a gente vai estabelecendo, quais são mais interessantes. Primeira editora, acho que a editora que está aí com o preço mais interessante, que disponibilizou de fato um catálogo muito barato, considerando que estamos falando de uma feira do livro, quem está na feira do livro quer pagar pouco. Quando a gente tem a Parábola, e acho que a Parábola é de fato a que tem os valores mais interessantes. É uma editora centrada especificamente em publicações relacionadas a linguagens, a literatura, então talvez não seja muito interessante para todo mundo. Mas a editora, só vou mostrar por essa e depois para as outras acho que não precisa, mas a gente tem aqui um catálogo virtual no qual a gente entra e a gente vai lá para baixo e entra aqui em lista de livros da editora. Nessa lista de livros da editora, a gente vai acessar somente os livros que estão disponíveis para a feira, considerando também os descontos que eles fizeram, especialmente para a Feira do Livro. Então, a gente vai ter aqui os títulos e aí a gente tem na sequência a comparação dos valores. A gente tem a diferença dos valores tanto para o presencial quanto a diferença dos valores para o virtual. Então aqui na Parábola a gente vai ter edições com 10, 15, a gente tem muitos livros muito baratos aí. Né? A gente sai aí com um bom catálogo, com vários livros muito interessantes, pagando de fato um preço muito menor. Temos alguns livros um pouco mais caros da Parábola, mas ainda assim, considerando o preço de mercado, é uma editora que está valendo muito a pena. Mas de fato é a editora que tem os melhores preços, assim, eles estão com muitos livros de 10 a 15 reais. Tem bastante livro importante para quem é da área de linguagem. Temos Bakhtin, temos Broncar, temos Marcos Banho, é nessa aqui? Deixa eu ver. Eu não vou achar agora, mas acho que tem Marcos Banho aqui. Então, muitos livros que estão de fato com um preço muito acessível e que está fazendo a editora ser aí com os valores mais interessantes.
Segunda editora que achei que está com o melhor preço é a Dublinense. Eu gosto muito do catálogo da Dublinense. Temos vários livros deles resenhados por aqui. E eles estão também com um catálogo com um preço muito acessível. É uma editora de literatura essa daqui. Eles têm catálogo também sobre psicanálise, mas me interessa especificamente os livros de literatura. Eles têm vários livros da Book Mecheta, que acho que tem 2 ou 3 resenhados aqui. Paulina Chiziane, que eu ainda não li, mas que eu já vi que tem uns 2 ali com preço muito legal. José Luiz Peixoto também. Então tem vários escritores de literatura, vários livros de literatura brasileira e estrangeira, que também está compensando muito aqui na Dublinense. Então, se você quer comprar literatura, vá no catálogo da Dublinense, que eles também estão com um desconto bem legal. É um livro, Dublinense, ela é uma editora que tem livros que não são caros normalmente. A gente tem aí, hoje a gente vai ter livros literários custando, na maioria, na faixa dos 50, 60, 70 reais, e é o que custa geralmente os preços da Dublinense, e aí com 40, 50% de desconto, esses livros ficam muito interessantes. Então, tá compensando bem para quem está interessado em literatura. Mas se você quer literatura e você quer preços ainda mais baratos, você quer preços melhores, a gente vai de... Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Se você quer preços menores, a gente vai de LPM Editores. E a LPM Editores já é considerada uma editora barata, com preços muito acessíveis. Porque a gente tem uma editora especializada em livros de bolso, em livros com custo um pouco mais barato, e que faz com que esses livros cheguem no mercado com um preço normalmente mais acessível do que do que as outras editoras. Eles estão também com desconto muito bons, então pega em uma editora que já não é cara e coloca 30, 40, 50% de desconto, esses livros ficam de fato muito baratos. Tem um catálogo também muito grande, acho que a LPM publica bastante coisa, tem muito livro da LPM, então a gente tem um catálogo muito extenso e que vale a pena você dar uma olhadinha, porque está compensando de fato. E sempre vim aqui, se você está olhando na editora virtual, compensa muito mais do que só lá olhar e buscar direto o livro que você queira. Compensa vir aqui nos livros, lista de livros dessa editora, e comparar aí com os preços normais, com os valores de mercado normal, com os valores que eles disponibilizaram para a feira, que eu tenho certeza que você vai ver que de fato está valendo a pena. A LPM, acho que no quesito preço e no quesito catálogo variado, acho que eles têm aí estão na frente aí, porque tem bastante coisa muito interessante com um precinho muito legal. Eu coloquei, acho que a Dublinense antes da LPM, porque eu acho que eles têm um catálogo um pouco mais específico, sabe? Então tem livros que você não vai encontrar necessariamente em várias outras editoras ou em outras editoras, então eles já têm são mais afunilados no que diz respeito a publicações, então são livros que nem sempre a gente vai encontrar em outras editoras, para a gente fazer um comparativo aí de preços. Então acho que por isso que eu gostei mais do que eles estão oferecendo agora, especificamente para a Feira do Livro da Unesp. Depois a gente vai para uma que o preço sobe consideravelmente. A Editora 34 é uma das minhas editoras preferidas, porque é uma editora que tem aí por característica publicar livros com traduções muito boas, e para mim especificamente, que gosto bastante de literatura russa, eu sempre confio muito cegamente nas edições da 34. É uma editora com muita qualidade, mas que normalmente tem um precinho um pouco salgado. Eu tava falando agorinha do Moby Dick, tem uma edição da 34, que acho que tá 130 e tantos, uma edição lindíssima de capa dura. Então são livros muito bonitos e com uma tradução de muita qualidade, com uma tradução muito respeitada, mas que costumam ser edições muito caras. Se você gosta da 34, se você é um consumidor da editora,
tá compensando muito entrar no site deles e fazer esse passeio agora pelo catálogo que eles disponibilizaram. E também eles estão, aparentemente, acho que aqui, deixa eu ver, eu acho que eles não assinalaram se eles disponibilizaram pros... eles estão, a versão virtual da feira tá com 35% sobre o preço de capa, então é um desconto legal aí para uma editora, especialmente considerando uma editora que normalmente não é uma editora tão barata. Então tá valendo a pena especificamente olhar o catálogo deles para poder entender aí, para poder buscar o que você gosta da editora especificamente, para buscar o que você procura. Na mesma linha de edições não tão baratas, a gente tem a Antofágica. A Antofágica é cara também, é uma editora cara, mas é uma editora cara por outras razões. A Antofágica é uma editora muito preocupada e muito atenta com todo o aspecto artístico para além do texto literário. Então, é uma editora que vai trazer comumente edições muito ilustradas e por ilustradores muito diferentes, que fogem ao comum, que fogem do óbvio. Justamente por isso que a Antofágica, ela não é uma editora amada por todo mundo, porque tem gente que vai olhar as ilustrações e vai ficar meio desgostoso de algumas. Eu mesma tenho várias ilustrações e várias edições que eu não gosto tanto assim. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que a Antofágica é uma editora muito atenta para isso, para toda essa preocupação com o desenho, com o material gráfico, com a parte de ilustração, com a capa, com o material. Então, tudo isso encarece um produto que já não é barato, obviamente, e eles estão aí também com um catálogo bem interessante para a feira e com 50%, até 50% nas edições. Então também vale bem a pena olhar se você especificamente é um consumidor de Antofágica e você gosta das ilustrações, dos livros ilustrados e dos livros coloridos e das capas diferentonas. Vale muito a pena passear aí pela lista de livros da Antofágica. Uma coisa que eu acho muito legal da Antofágica é que eles sempre disponibilizam diversas versões de livros gratuitos ali naquela parte do Kindle que você consegue ler livros gratuitamente. Então, quem assina o Kindle tem uma parte que você vai ter disponível para ficar na sua biblioteca, diversos livros para leitura gratuita. E aí, no meu sempre tem vários da Antofágica, porque eles sempre disponibilizam vários livros para serem lidos gratuitamente. Então, é uma editora que é bem interessante, é uma editora que eu gosto, mas não necessariamente é uma editora que toda edição vai agradar todo mundo, mas a gente sabe que é uma editora que trabalha para poder ser vista, e a gente sabe que as edições deles vão ter um precinho correspondente. Boitempo também é uma editora que está com um catálogo bem legal. A Boitempo vale especificamente para quem busca um letramento político. É uma editora que vai ter aí muitos livros de pensamento político, vão ter muitos livros aí dentro de um espectro político de esquerda. Então, se é um tipo de leitura que te interessa, se você gosta de conhecer filósofos políticos, se você se volta para esse tipo de leitura, vale muito a pena entrar aqui no site da Boitempo. Uma coisa que eu acho muito interessante da editora e que eu particularmente gosto é o fato de que você não vai conhecer só os escritores clássicos. A gente vai conhecer também muito escritor contemporâneo que continua produzindo conhecimento, continua produzindo discussão política, continua produzindo uma filosofia política, e isso é bem interessante porque marca aí a característica central da editora, que é trazer filosofia e trazer discussões políticas, escritores clássicos e escritores contemporâneos. Não sei, a Boitempo é uma que eu não consegui entender se vai ter versão virtual, porque aqui a gente tem assinalado que tem 50% na versão presencial, mas em todas as outras estão escritos que vão participar só do presencial, está assinalado que é só do presencial. De qualquer maneira, quando a Feira do Livro abrir amanhã, talvez valha a pena uma olhadinha, porque é uma editora importante. Falando agora da editora da Unesp, né, a Feira do Livro da Unesp tem aí
como protagonista a editora a editora da própria Unesp, e também a gente fala da editora da Unicamp. Acho que são as duas editoras universitárias que estão com um catálogo mais interessante. A EDUSP, que é a editora da Unesp, também sempre disponibiliza um catálogo para feira, e a gente tem um catálogo bem extenso, assim, vale muito a pena. E a EDUSP, ela já tem livros que são muito acessíveis, então das livrarias universitárias, provavelmente a que eu tenho mais livro, porque é a editora que geralmente tem catálogo já, e tem sempre um catálogo e tem sempre materiais com valores comumente acessíveis. E vai ter aqui, a gente tem uma lista de livros da editora, como a gente tem para as outras, vale muito a pena conferir. E a da Unicamp também. A Unicamp também tem uma vasta produção, né, de escritores e pensadores estrangeiros e brasileiros, assim como a da Unesp. Então tem muita coisa nessas duas livrarias, especialmente se você é estudante de ciências humanas, vale muito a pena olhar o catálogo das duas editoras, porque tem muita coisa com um preço muito bom. A Unicamp e a Unesp estão com catálogos muito interessantes agora para essa Feira do Livro especificamente. Uma editora que eu não conhecia, e todas essas eu conhecia, todas essas que eu fui falando já conheci em algum momento, mas uma que eu não conhecia, que eu fiquei muito interessada no catálogo, é a Veneta Editorial. A Veneta é uma editora que ela é focada em quadrinhos, em produção de contracultura, ativismo e textos e materiais de ciências humanas. Já ganhou prêmio, é uma editora premiada, e eu não conhecia, não conhecia nada. Eu também não tenho uma vasta leitura de quadrinho, assim, para isso ser uma surpresa. De fato, conheço muito pouco, mas a gente vai ter aí desconto fixo para o presencial de 50%. Mas o que eu achei muito legal deles é que nas compras online, eles vão estar com um desconto progressivo de 30% na compra de um livro, 40% na compra de 2 livros e 50% de desconto na compra de 3 livros ou de mais livros. Então isso é muito legal, porque se você compra 3 livros, você tem de fato 50% de desconto. Vamos comparar com as outras aí pra gente entender a diferença. Quando a gente pega uma editora que oferece até 50% de desconto, esses descontos vão ser muito variados. E agora, quando a gente tem um desconto progressivo garantido, isso torna os preços mais interessantes, porque a gente sabe que esse desconto ele é fixo. E a Veneta tem o site da editora que eu achei mais bonito, assim, vou tentar abrir aqui para vocês. O site deles todo é um site muito bonito, e é uma editora muito posicionada politicamente, né? A gente tem ali biblioteca antifascista, bicicleta, biblioteca antirracista, infanto-juvenil, não ficção, quadrinhos nacionais, quadrinhos internacionais. Então é uma editora muito bonita, com um site muito bonito e que deixa necessariamente a gente muito interessado pela leitura. Amanhã, eu acho que eles não disponibilizaram, que eu acho que eu vi deles aqui, é que eles não disponibilizaram, isso mesmo, eles não disponibilizaram, como as outras, um catálogo prévio para já entender e para já ver o que vai estar com desconto. Provavelmente porque eles já deixaram os valores do desconto fixo. Então, em todo caso, vou entrar amanhã para ver como vão estar os preços. A Veneta, ela tem preços muito variados, eu também notei isso. A gente vai ter desde livros de 40 a 50 reais até livros de 150. Então compensa muito gastar um bom tempo olhando o site da editora, se você gosta de quadrinho ou se você quer conhecer mais quadrinho, compensa muito gastar um tempo olhando o catálogo deles para ver quais são os preços que eles estão oferecendo, quais são o que compensa comprar, considerando que o desconto deles é até 50% feito de forma progressiva, então compensa muito fazendo esse balanço aí, mas de fato, para quem é estudante de ciências humanas, acho que vale muito a pena, para quem é interessado em contracultura de alguma forma, é muito interessante justamente porque eles vão ter um posicionamento ideológico bastante demarcado. Para fechar, uma outra editora que eu não conhecia é a Caixote Editorial.
Deixa eu achar aqui. Editora Caixote, é isso? É, Editora Caixote. Editora Caixote é uma editora especializada em literatura infantil e juvenil. Então, se você quer livros para um outro público-alvo, se você quer livros para criança, quer livros para adolescente, compensa dar uma olhada no site da Caixote e na lista que eles disponibilizaram. 50%, tanto na versão presencial quanto na versão virtual. Lista de livros deles é bem interessante, muitos livros com muitos títulos muito legais e que estão saindo muito, muito baratos. Eu fui olhando fui olhando no site, fui olhando na lista deles e tinham vários autores, tem vários autores que eu já conheço. Então eu não conhecia de fato a editora, mas conheço os autores que eles publicam. Então tem muitos autores muito importantes para a literatura brasileira que estão aí no catálogo da Caixote, na Editora Caixote, e que vale a pena você conhecer se você é interessado em literatura infantil e se você é interessado em literatura juvenil. Gente, é isso. Se tem mais editoras que vocês gostam, que estão participando da feira, deixa por aqui, conta por aqui também o que vocês estão pensando em comprar, o que vocês estão achando que está valendo a pena. E até mais!